Bom dia a todos, a paz do Senhor, meus irmãos. Nós queremos hoje te desejar que essa manhã de domingo seja uma manhã plena para a tua vida. Nós queremos te convidar, você e a sua família. Estamos hoje, mais uma vez, transmitindo aqui a nossa EBD online do nosso Templo 7. E, mais uma vez, estamos aqui também fazendo uma EBD compartilhada para você. Hoje nós temos os nossos convidados aqui, professor Flávio, professor Johnny e professor Rogério. Esses homens de Deus vão transmitir logo mais a palavra de Deus ao teu coração. E eu quero também falar que nós temos um convidado aqui hoje, importante, o nosso co-pastor, pastor Ednei Salles, hoje aqui nos presenteando aqui com a sua vinda aqui. Também o nosso irmão Milton, que tem muito nos ajudado isso aí, adorando ao Senhor. E também a nossa irmã Raquel, que tão gentilmente tem nos feito essa transmissão todos os domingos aqui a você. Amém? Nesse momento, eu quero convidar o pastor Ednei que faça a sua oração. Olá, queridos, a paz do Senhor, que bom estarmos juntos nesta manhã. Você sabia que a escola dominical é a maior escola teológica que existe? E aqui na nossa igreja não é diferente, a escola não pode parar, né, Deus? Não pode parar. Nós temos essa escola que atende desde o bebezinho até a última idade, né? Você tem esse privilégio de poder estudar a palavra do Senhor e graças a Deus pela disposição dos nossos irmãos, coordenador irmão Dilson, a igreja tem essa possibilidade de poder estar estudando a palavra do Senhor. Vamos dizer que sem o estudo da palavra, a igreja não cresce, a igreja não fica uma igreja bonita, uma igreja avivada, mas graças a Deus pelo estudo da palavra do Senhor. E tão logo acabe essa pandemia e a igreja possa reunir novamente, queremos convidar você a fazer parte ativamente da escola dominical. É uma das grandes forças do povo de Deus, é a palavra. Vamos estar orando e aproveite para se alimentar nesta manhã. Papai querido, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por esta manhã linda, esta manhã de Páscoa, onde comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. Pai querido, te pedimos que esta mensagem, ao entrar na casa, no lar dos nossos irmãos e as pessoas que estiverem ao alcance desta transmissão, possam ser ricamente abençoados, porque nós estaremos falando a Sua palavra. E nesse momento tão difícil, o que importa para a igreja é estar preparado com uma palavra para poder vencer os dias maus. Por isso pedimos, Senhor, abençoa os professores, que eles possam ser abençoados, Senhor, e possam receber de Ti sabedoria, graça, para poder transmitir, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Irmão Milton, gentileza. Também desejo saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, nossos irmãos internautas também. Que o Senhor Jesus continue abençoando os irmãos de forma maravilhosa. Vamos estar adorando ao Senhor Jesus, irmãos, com o hino da nossa harpa cristã, hino de número 291 da nossa harpa. Vamos cantar esse hino com bastante alegria para a glória do nome do Senhor Jesus. Oh, emblema de vergonha.
dia 22, dia 12 de abril de 2020, a lição de número 2 do segundo trimestre da Escola Bíblica, na nossa revista da CPAD. O título da lição desse dia é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O título do trimestre que nós estamos estudando é a Igreja Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O nosso comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Roberto, ele é o pastor presidente da nossa igreja no Distrito Federal. Ele também foi um dos que fizeram parte da equipe, né, que fez a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus. Ele participou dessa equipe. A carta aos Efésios, irmãos, é a carta que nós estamos estudando. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 e o versículo 3 em diante. A aula passada foi uma introdução, esteve aqui os professores e deram um panorama geral da carta. A carta de Efésios, irmãos, ela é dividida em algumas partes. A primeira parte foi a saudação, que foi iniciada na aula passada. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ela é dividida como a parte doutrinária, ou chamada doutrinas basilares, que são doutrinas bases que foram escritas pelo apóstolo Paulo. A parte terceira dessa carta vai falar sobre instruções práticas para a igreja, que é do capítulo 4 até o capítulo 6, versículo 20. São instruções onde o apóstolo Paulo ele admoesta a igreja na igreja em Éfeso, né? E o final é a conclusão. Ele usa aqui nessa carta uma demonstração, né? Diferente de outras cartas, a igreja de Gálatas, a igreja de Coríntios, onde ele exorta a igreja, ele admoesta, né? Ele usa a correção. Mas nessa carta a gente vai ver, irmãos, que ele tem um tom assim, já de uma igreja estabelecida. Tanto é que lá no livro de Atos, no capítulo 19, versículo 20, a palavra de Deus diz assim que a palavra do Senhor crescia lá em Éfeso, né? Poderosamente e prevalecia. Então a gente vai ver aqui uma igreja já estabelecida, uma igreja já com as doutrinas do Senhor, o povo crescendo em graça, né, em conhecimento. E quando o apóstolo Paulo estava lá em Roma, fazendo, né, as outras cartas também, que ele vai mandar algumas cartas para a igreja de Filipe, a igreja de Colossenses, né, e também a carta de Filemão, que são chamadas cartas na prisão. Então, nesse primeiro capítulo de Efésios, a gente vai estudar hoje as bênçãos espirituais, né? É o capítulo 1, versículo 3. Na aula que vem a gente vai estar estudando a eleição e predestinação, é o mesmo capítulo, só que o versículo 4 ao 12, e em uma aula posterior, a iluminação espiritual do crente, que é do capítulo 1, versículo 15 ao 23. O texto áureo da nossa lição diz assim: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tá? No versículo 3, capítulo 1. A verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Eu vou fazer a leitura aqui do versículo 3 ao versículo 5. É o nosso texto em classe. Bendito Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, irmãos, quando a gente começa a estudar a carta aos Efésios, ela tem um tema principal. Todas as cartas de Paulo, ela tem um tema principal. E Éfeso, a igreja de Efésios, essa carta aqui, ela tem como tema Cristo e sua igreja. Ela foi escrita aproximadamente 62 depois de Cristo, e ela vai falar sobre o mistério revelado, que foi a igreja.
esse mistério revelado não fica bem claro para nós no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, quando o apóstolo Paulo, lá em Roma também, escreve aos irmãos em Colossenses, dizendo assim: regozijo agora no que padeço por vós na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto de todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifestado aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer. Aqui vai falar da soberania de Deus, que Deus quis salvar, que Deus quis estabelecer a igreja, as quais são riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então aqui, irmãos, o Evangelho já está sendo disseminado aos outros povos, além dos judeus. Então os irmãos de Éfeso teve a oportunidade de encabeçar a igreja do Senhor, como participante da igreja. Esse mistério que esteve oculto, mas foi revelado, né, a partir de Cristo, quando ele estabelece a sua igreja, né? Então, quando ele começa a escrever, irmãos, a igreja de Éfeso, ele fala assim: os santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, chamados de santos. Essa conotação de santos, irmãos, é uma coisa gloriosa. Quando o apóstolo Paulo, ele fala aos irmãos que eles são santos em Cristo, né? Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 2, ele fala assim: a igreja de Deus, falando de igreja, que está em Corinto, o santificado em Cristo, chamado de santos, com todos os que em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nós. Como estamos aqui reunidos hoje, irmãos, aqui em igreja, vocês estão lá na casa de vocês, nas suas residências, mas não deixa de ser a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, irmãos, somos nós. Estamos aqui focados na igreja do Senhor, esperando a volta do Senhor. Então, irmãos, santificados em Cristo, porque Cristo é o santo e nós somos os santificados em Cristo. Quando o apóstolo Paulo começa a escrever, irmãos, essa parte doutrinária, esse primeiro tópico é um hino de adoração ao Senhor. A NVI, a nova versão internacional, ela separa esse hino de adoração, dizendo assim o título: as bênçãos espirituais em Cristo, que vai do capítulo 3 ao versículo 14. Então, esse hino poético, irmãos, ele é doutrinário, ele é didático, e ao mesmo tempo ele é poético, né? E ele é doutrinário, e também, irmãos, ele tem algumas coisas que foi revelada a Paulo, quando ele fala da fundação da igreja antes, né, de existir a terra, antes de Deus criar todas as coisas. Deus, na sua presciência, ele já estabeleceu a igreja, já estabeleceu Cristo, que seria, né, a cabeça da igreja. Então ele vem dizendo, irmãos, no versículo 3, né, antes da fundação do mundo. Então, nesse hino, Paulo, ele exalta a Trindade, porque ele vem falando do Pai, ele fala do Filho e também fala do Espírito Santo, no versículo 13, quando a igreja é selada com o Espírito Santo. É maravilhoso, irmãos, porque fala da intimidade da igreja com Deus Trino, essa Trindade Santa, né, irmãos? Então, pode-se observar, irmão, que o ministério de Jesus, ele foi marcado pela Trindade. Lá no capítulo de número 18 em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, quando é falado de Jesus, né? Ele fala assim, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, andou fazendo bem, curando os oprimidos, porque Deus era com ele. Então, que a igreja, irmãos, ela foi ungida por Jesus, por Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo está com a igreja, né? E Deus era com ele, com Jesus. Deus está com a igreja. Por isso que a igreja do Senhor, irmãos, ela segue triunfante. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo está coordenando a igreja. E nós fazemos parte da igreja do Senhor. Então, irmãos, em primeiro lugar, essas bênçãos espirituais, irmãos, ela consiste na salvação, porque Deus, ele nos tira do pecado, ele nos salva, né? O amor de Deus é derramado em nosso coração. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz que o amor de Deus foi derramado.
Daí você vem falando do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, primeiro o amor, depois você sente a alegria da salvação, quando Deus salva você, você sente aquela alegria tremenda, e depois você sente paz no seu coração, e os demais frutos vêm em seguida. Então, irmãos, quando a gente fala de bênçãos espirituais, nós não devemos confundir com bênçãos materiais, porque o autor, o pastor Douglas, ele foi muito feliz quando ele fala da sublimidade das bênçãos espirituais. A palavra sublimidade, irmãos, no nosso dicionário diz que é a qualidade daquilo que se aproxima do divino, do celestial, é a qualidade daquilo que é perfeito, excelente, grandioso, elevado, né? A palavra do Senhor fala lá no livro de 1 Coríntios, que essas bênçãos, irmãos, não são terrestres, porque está dizendo assim, mas o que está escrito, está lá em Isaías 6:4, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, irmãos, a igreja do Senhor, ela é beneficiada com essas bênçãos espirituais que o mundo não consegue ter. A palavra da cruz para o mundo, irmãos, é loucura. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos igreja do Senhor, para nós que somos salvos, é poder de Deus. Aleluia! Deus nos revelou pelo seu Espírito, o Espírito Santo, irmãos, que penetra todas as coisas. Aqui no versículo 10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito está com a igreja, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. O Espírito Santo, irmãos, é o único ser que consegue penetrar na Trindade, consegue penetrar em Deus e revela a nós as grandiosas promessas do nosso Deus. Tem o hino da harpa, o hino 88, que diz assim: revela ao nosso Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. É maravilhoso, irmãos, pertencer à igreja do Senhor. A salvação, irmãos, é um dom de Deus. A gente vai estudar no capítulo 2 de Efésios, que a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É uma bênção, irmãos, que foi reservada para a igreja, a salvação em Cristo. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 9, diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, essa aquisição não foi por méritos, não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Foi um dom gratuito de Deus para nós. E nós, irmãos, com posses dessas bênçãos espirituais, todas as demais coisas serão acrescentadas. Porque essas bênçãos espirituais, irmãos, é o reino de Deus em nossa vida. Quando, no Sermão do Monte, quando Jesus começa a dizer, lá no capítulo 6 de Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na oração dominical, quando Jesus nos ensina a orar, ele vem dizendo assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então esse reino espiritual, irmãos, ele vem de cima, não é da terra. O reino dos céus, irmãos, ela é estabelecida na igreja através da Trindade. E o nosso foco, irmão, deve ser o céu, né? Eu lembrei agora lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, ele vem dizendo para nós, irmãos, igreja do Senhor. Os irmãos que estão com a Bíblia aí, capítulo 3, versículo 1, diz assim, porquanto se já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, aleluia, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, irmãos, toda vez que nós colocamos alguma coisa material na nossa vida, no lugar do Senhor, né, se torna idolatria em nossa vida, né? Por isso que o salmista, no capítulo 62 de Salmo, versículo 10, ele fala assim: se as vossas riquezas aumentam, não coloqueis nela o coração, porque, irmãos, ali tudo aquilo que toma lugar de Deus na nossa vida se torna idolatria. Por isso que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não que são da terra. Aleluia! Essas bênçãos materiais serão acrescidas em nossa vida em decorrência da nossa fidelidade a Deus. Tudo que temos serão para glorificar o nome do Senhor. Lembra do Salmo 40? Quando o Senhor ele nos tira de um charco de lodo, coloca nossos pés sobre uma rocha, firma nossos passos e coloca o louvor dos nossos lábios. Nós temos a possibilidade de louvar o Senhor, irmão, porque essas bênçãos espirituais estão em nossas vidas. E diz assim o salmista: muitos verão, aleluia, temerão e confiarão no Senhor, porque essas virtudes, irmãos, estão em Cristo, porque nós já somos uma nova criatura. As nossas atitudes, as nossas ações já foram mudadas,
Porque, irmãos, as bênçãos espirituais estão em nossas vidas. Nesse hino, irmãos, o apóstolo Paulo, ele louva a Deus pelas bênçãos que ele já tinha recebido. Note bem, irmãos, o apóstolo Paulo era missionário, ele não tinha bênçãos materiais, ele não tinha posses materiais, ele já tinha abrido mão no passado, e agora, irmãos, ele percorria as igrejas, fundando trabalho, ele não tinha essas bênçãos materiais, mas ele tinha as bênçãos espirituais, por isso que ele louva a Deus, porque ele tinha essas bênçãos materiais, espirituais. Então, irmãos, essas bênçãos é concedida à igreja, então nós somos beneficiados por isso. Dentro da salvação, irmãos, a gente vai ter 2 tópicos que a gente vai estar estudando na lição que vem, mas eu vou falar aqui um pouquinho como introdução, que é sobre a eleição e a predestinação. Na eleição, o Senhor nos elegeu para sermos santos, irrepreensíveis em amor. Onde ocorreu? Ocorreu na eternidade, né? Por isso que esse hino é um hino profético, como o cântico de Ana, como o cântico de Maria, né? Foram pessoas cheias do Espírito Santo que falaram coisas, irmãos, que foram reveladas pelo Espírito Santo. Então, quando ele fala, ocorreu numa eternidade passada, Deus quis salvar. Por que ele quis salvar? Porque ele quis. Está lá o nosso hino, irmãos, no hino de número 160 da nossa harpa. Por isso que eu gosto bastante da harpa cristã. Ele fala assim para nós, assim, ó, por que Deus quis? Irmãos, unidos vamos publicar que Deus nos quis salvar, né? Com o precioso sangue vertido na cruz, Ele nos quis salvar. É vontade soberana de Deus, irmãos. Os anjos que pecaram, eles não tiveram essa oportunidade. Os anjos que pecaram, eles foram expulsos do céu, juntamente com Lúcifer, né? O chefe ali daqueles anjos, foram expulsos do céu. Mas nós, irmãos, quando Adão e Eva pecam no jardim, Deus nos deu uma oportunidade, através de Jesus Cristo, a semente da mulher. Lá no livro de Gálatas 4:4 diz que, vindo a plenitude do tempo, Jesus Cristo, nascido de mulher, aleluia, nascido de mulher, Ele veio nos trazer essa salvação. Então, irmãos, qual que foi o preço, né, dessa salvação? Foi o sangue de Jesus. Foi o hino que o irmão Milton cantou aqui. O sangue de Jesus, a cruz, irmãos, é o símbolo, né, da nossa salvação. Eu até estava ouvindo um tempo atrás aí, irmão Milton, um hino dizendo que ele nunca saberia o preço do sangue, do preço da cruz, né? Aquilo que Jesus sofreu. Tem um hino que fala assim, né? Vim para adorar-te, né? Depois tem uma parte que fala assim. Esse hino, irmãos, ele é antibíblico, porque já foi revelado para nós o preço. Qual foi o preço? Está na nossa harpa, no hino de número 192. Ele faz uma pergunta, né? 292. Qual o preço do perdão? Qual foi o preço do nosso perdão? Foi o sangue de Jesus Cristo. E que nos limpa o coração? Foi o sangue de Jesus Cristo. No livro de 1 Pedro, irmãos, no capítulo 1, ele vai nos dizer também qual foi o preço, irmãos, desse sacrifício do nosso Senhor Jesus. Capítulo 1, 1 Pedro, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatada a vossa maneira de viver, que por tradição recebesse vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, aleluia, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Veja aqui, irmãos, que o apóstolo Pedro, ele entra em harmonia com o apóstolo Paulo, porque ele fala que Deus, na sua presciência, antes da fundação do mundo, Ele já preparou o cordeiro, aleluia. E em Éfeso, lá em Efésios, a gente vê falando que antes da fundação do mundo, a igreja do Senhor estaria estabelecida. Em segundo lugar aqui, irmãos, a gente vai ver a predestinação. São 2 destinos do homem, não tem outro destino, né? São 2 caminhos. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Um é o caminho estreito, o outro é o caminho largo, né? Um leva a salvação, outro a perdição, né? Quem é salvo, irmão, seu nome está escrito no livro da vida. Porque lá no julgamento final, irmãos, aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Aleluias! Mas nós, irmãos, como igreja do Senhor, nosso nome já está escrito no livro da vida e esperamos a vida eterna. João, no capítulo 5, ele nos fala assim, olha que interessante, Jesus falando, né?
Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluias. Daí, irmãos, ele vem falando aqui no capítulo 5 ainda, versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. Então, irmãos, o destino do homem, ou ele é céu, ou é inferno, né? É muito clara a palavra do Senhor, né? E nós, irmãos, como igreja, Deus nos coloca na posição de filhos, né? Por adoção lá na eternidade. Isso é a predestinação, irmãos. Deus, na sua presciência, já sabe aqueles que vão se salvar, né? Eu tenho uma lição um pouquinho antiga aqui do pastor João de Oliveira, de 83, que ele diz assim, ó: a eleição baseia-se no amor de Deus. Nenhuma outra razão existe para a eleição senão unicamente o infinito amor de Deus. Porque Deus amou um de tal maneira, eis a razão, mas podemos ver a incoerência de se admitir que Deus pudesse predestinar alguém para a perdição eterna, pois tal raciocínio é incompatível com o amor de Deus. De tal maneira, a expressão está determinada no amor de Deus, que pode ser definido. O amor de Deus, irmãos, ele foi revelado por nós. A salvação, irmãos, era para todo aquele que crê. No livro de 1 Timóteo diz a palavra do Senhor que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, irmãos, é maravilhoso servir a Deus, é maravilhoso pertencer à igreja do Senhor, porque o Senhor, irmãos, ele tem grandes bênçãos espirituais, bênçãos, irmãos, sem medida para todo aquele que crê e todo aquele que serve ao nome do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos, graças a Deus por essa oportunidade. Nessa minha oportunidade eu tenho a responsabilidade de falar sobre o segundo capítulo desta lição, que tem o título Uma Vida Cristocêntrica neste Mundo. Então esse é o tema, o título do segundo capítulo dessa lição tão importante. Então, já de início, eu gostaria de destacar aquilo que o comentarista fala, né, dentro desse tema, uma vida cristocêntrica. Então, eu destaco aqui a palavra cristocêntrica, né? Ou seja, Cristo no meio, Cristo no centro. Eu trago esse destaque porque nós precisamos urgentemente resgatar esse sentido, essa palavra para os nossos dias outra vez. Visto que Cristo deve ser o centro das nossas atenções. Cristo deve ser a expressão de cada louvor e o centro de cada pregação que nós exponhamos diante de nossos cultos. Por que nós devemos fazer um destaque para esta palavra? Porque nos últimos dias quase não se ouve mais nos nossos louvores o nome de Deus como centro da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa gratidão. Tiraram Jesus do meio dos nossos louvores e colocaram o homem, né? Hoje tu podes, tu consegues, você vai chegar lá, você vai receber. E nós devemos repugnar esse tipo de música que se dizem cristãs. Nós precisamos colocar Cristo no centro de novo. As nossas pregações estão em decadência porque já não falamos do Cristo da cruz e nem da cruz de Cristo. Nós agora falamos do homem, né? Simplesmente do homem que vai ter vitória. Mas nós precisamos depor o homem e estabelecer Cristo como centro das nossas atenções, como centro do nosso louvor. Então eu inicio aqui falando sobre isso, sobre que Cristo deve estar no centro. Quando nós abrimos a Bíblia, nós vemos que Cristo ele está no centro de tudo. Jesus é o centro da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, então veja que o centro sempre é Cristo. O próprio Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer.
Então Jesus, ele é o centro, é a razão de tudo. Então eu inicio aqui fazendo esse destaque, Cristo no centro. Vamos resgatar isso outra vez, trazer Jesus para o centro de todas as coisas, para o centro de nosso louvor, para o centro das nossas pregações no nome de Jesus. O comentarista inicia esse capítulo dizendo: embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. O que o comentarista ele está dizendo? Ele está se referindo ao capítulo mais triste da história da humanidade, que é quando Adão peca, quando Adão perde a comunhão com Deus, quando Eva e Adão são enganados pela serpente. Mas interessante que naquele mesmo capítulo, Deus já estava ali fazendo uma promessa de uma restauração para a remissão dos pecadores, quando ele diz que Deus colocaria inimizade entre a mulher e a serpente, entre a semente da serpente e a semente da mulher. E ele diz que a semente da mulher pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso era uma promessa que Deus já estava fazendo, de que alguém nasceria da semente da mulher para vencer a serpente, o inimigo, o diabo. E aí o apóstolo Paulo, ele corrobora isso, quando em Romanos capítulo 16 e verso 20, ele diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Então é uma promessa que haverá de se cumprir cabalmente. Desde o pecado do homem, Deus já tinha feito uma promessa, já tinha um projeto de salvação para a raça humana. Primeiro subtópico, o comentarista ele inicia dizendo: a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Isso está em Efésios capítulo 1 e o verso de número 9, que é do que nós estamos tratando, sobre a carta aos Efésios. E nesse capítulo, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que a vontade de Deus estava oculta, estava escondida. Desde os tempos do Velho Testamento, os patriarcas, como Abraão, como Davi, como Moisés, não tinham o pleno conhecimento da vontade de Deus, estava escondida. Os profetas como Ezequiel, Daniel, Samuel, não tinham conhecimento de toda a vontade de Deus, qual era o projeto de Deus, qual era o plano de Deus. Mas a Bíblia nos mostra que quando Cristo morreu na cruz, Deus então estava revelando ao mundo a sua vontade. Deus estava descortinando o seu querer para a raça humana. É o que está escrito aí. Um pouco antes, no verso de número 7, quando diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Aí vem o verso 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então Deus, quando Jesus morre na cruz, Deus estava revelando a sua vontade, ou seja, o seu plano de salvação para a raça humana. Em Colossenses capítulo de número 1 e o verso de número 26, já foi citado aqui, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Quer dizer, toda a vontade de Deus, o seu plano de salvação estava oculto.
Ninguém conhecia, nem os homens mais íntimos de Deus do Velho Testamento conheciam a vontade de Deus. Mas agora, vindo a plenitude dos tempos, quando Jesus morre na cruz, então Deus agora revela a sua vontade, o seu querer de salvar a raça humana, né? E dando continuidade aí, qual ainda a vontade de Deus que estava oculta, né? Efésios capítulo de número 1 e o verso de número 10, dá continuidade ao plano de Deus, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então o plano de Deus é salvar a raça humana e fazer habitar em Cristo toda a plenitude, congregar nele todas as coisas que estão nos céus e também que estão na terra. Em Colossenses 1, verso 16 a 20, o apóstolo Paulo, ele confirma isso quando diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então o plano de Deus é esta: fazer habitar em Cristo todas as coisas. E aí eu volto a falar sobre a questão do termo cristocêntrico, não é? Que Cristo é o centro de todas as coisas. Não é sobre o homem. Nós precisamos entender isso e precisamos depor o homem do centro e restabelecer a sublimidade de Cristo, o poder de Cristo, ser Cristo o centro de todas as coisas. Assim nós poderemos afirmar, como o apóstolo Paulo afirmou em Romanos 11, verso 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Irmãos, não é sobre nós. Tudo que temos é por meio de Cristo, é por meio da sua graça, é por meio do seu sacrifício. Então nós devemos render a ele todo louvor, toda a glória e toda a exaltação. Agora, quando é que tudo se terá o seu cumprimento cabal? Quando é que em Cristo de fato vai habitar todas as coisas? O apóstolo Paulo diz: na plenitude dos tempos. E o tempo aqui não é o nosso tempo, não é o nosso tempo cronológico, é o tempo kairos de Deus. Por que Deus não revelou a sua vontade aos homens do Velho Testamento? Porque não era o tempo de Deus. Quando vier o tempo de Deus, o tempo kairos, Deus fará com que o seu projeto se cumpra cabalmente. Implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Então tudo estará debaixo do poder, da autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu quero fazer uma leitura de Apocalipse, capítulo de número 8, capítulo de número 5, verso de número 8, quando nós vemos algo, um pouco daquilo que acontecerá. Apocalipse 5, verso 8 diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos,
porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos e língua e povos e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Verso 13. E ouvi toda a criatura que estava no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há a dizer, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Aqui é um momento em que os 24 anciãos, como também os seres viventes, e tudo aquilo que há na terra e nos céus, se prostram diante de Deus e também diante do Cordeiro de Deus, para o adorar e para render a Ele toda a glória e todo o louvor. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Então, a ideia aqui não é de que todos serão salvos independente das suas situações, independente dos seus comportamentos, mas sim que a salvação está disponível para todas as pessoas, de todas as tribos, de todas as raças, e que apesar que pareça que as coisas podem não estar bem, podem estar tudo indo errado, mas no fim nós veremos que Deus está no controle de todas as coisas e tudo saiu do jeito que Ele planejou. Todas as coisas estarão mostrando isso, que Deus está no controle de tudo. E eu finalizo aqui o último tópico, o louvor da sua glória. Quando o apóstolo Paulo enfatiza judeus e gentios, dizendo que nós haveremos de ser um único povo, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Isso significa que não há preconceitos, não há diferença entre judeu e grego, não há diferença. Há um só povo que Deus escolheu para o seu louvor. Em Efésios capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então Deus uniu os povos através da cruz de Cristo. Nós seremos um único povo, adorando ao único Deus e Senhor de todas as coisas. Então nós aguardamos o dia em que o Senhor cumprirá todas as suas promessas, cumprirá o seu propósito e o seu projeto de nos unir para a glória do seu nome. Agradeço a oportunidade, professor Rogério, em nome de Jesus. Amém, amém, professor Johnny. Só um minutinho, professor Rogério. Nós temos uma pergunta aqui do irmão Gabriel, e ele está perguntando assim, a pergunta vai para o irmão Flávio. Espera aí. Ele quer saber o trecho do hino que é antibíblico. É um hino chamado Vim para adorar-te. Ele vem dizendo assim: vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim dizer que tu és o meu Deus, né? É um hino extremamente bonito, né? Mas quando ele chega no final do hino, ele fala assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Irmão, isso aqui já foi revelado, é o sangue de Jesus, né? Não tem aqui dúvida, né? Qual foi o preço do resgate? Por isso que eu falei no 292, qual o preço do perdão? Foi o sangue de Jesus Cristo. Nota-se, irmãos, nesses hinos mais novos, que os hinos gospels, falta muito falar sobre o sangue de Jesus. Há uma necessidade dos autores falar mais do sangue de Jesus, irmãos, porque o preço do nosso resgate, irmãos, já foi revelado, é o sangue de Jesus. Por isso que eu falei, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foi resgatada a vossa maneira de viver, mas com o precioso sangue. Então, irmãos, a gente não precisa ficar assim, qual na eternidade, qual vai ser esse preço, qual foi esse preço, já foi revelado para É o hino Vim para te adorar, né? É só esse finalzinho, já vi outros pastores falar sobre esse hino aí. Infelizmente o autor ele deveria falar sobre o que foi o sangue de Jesus, né?
mas faltou, felizmente. Por isso que eu citei esse finalzinho aí. Amém. Espero ter respondido a pergunta. Vamos lá agora. Professor Rogério. Amém, amém. A paz do Senhor, os irmãos que estão em casa. Eu quero dar continuidade aqui à lição de hoje, o tópico 3. Vamos falar a respeito da importância do Espírito Santo na salvação, né, da humanidade. E já de antemão eu gostaria de parabenizar a todos os que estão em casa, né, por esse dia de hoje, um dia muito importante. Hoje nós, os cristãos, comemoramos a Páscoa, né, que é a nossa libertação, onde estamos falando hoje a respeito de a carta aos Efésios, e justamente a carta aos Efésios vai falar, como foi dito aqui pelo professor Flávio, o professor, nosso querido irmão Johnny, onde fala-se do mistério de Deus que foi revelado, né, apresentando que mistério é esse? Cristo. E Cristo hoje, como um dia especial, é aquele que, por meio da sua ressurreição, nos concedeu o direito de não sermos mais escravos do pecado, ou seja, assim como o povo hebreu. E isso é até interessante, irmãos, fazer esse comentário, porque nós bem sabemos que o judeu comemora a Páscoa, o Pessá, né, em datas diferentes, mas o calendário judaico, coincidentemente, caiu nessa semana. Então, tanto cristãos como judeus comemoram a Páscoa justamente na mesma semana. E o momento que a humanidade vive, um momento atípico, onde todos estão, de certa forma, reclusos em suas casas, né? Isso pode soar até um tanto, eu diria, interessante quando entendemos que tanto no Antigo Testamento, quanto Deus trata da libertação do hebreu, e nós entendemos que é o povo recluso em suas casas, o sangue nas portas, a morte passando por fora, né? E Deus traz a liberdade àquele povo, é aquele povo que vai nos apresentar na genealogia Cristo, e Cristo é quem nos resgata do pecado, né? E hoje vamos agora concluir com o terceiro tópico também, que fala a respeito do Espírito Santo, que tem um papel importante na nossa salvação, no que diz respeito a nos conduzir de maneira correta ao plano de salvação, à eternidade com Deus. O texto, irmão, ele está em Efésios 1, 12, 13 e 14, e eu gostaria de estar lendo esse texto. Ele diz assim, olha, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aí no 14 ele diz, a qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Nós estaremos aqui estudando, e a revista vai falar a respeito de dois quesitos, que é o selo, o Espírito Santo como selo e o penhor da nossa herança, ou o penhor da nossa salvação. Irmãos, nós sabemos que o selo, né, quando analisado do ponto de vista da antiguidade, do Antigo Testamento, até mesmo no Novo Testamento, o selo, ele tem a função, né, digamos assim, de transmitir o quê? Posse, propriedade. Quando algo é selado, ela remete à ideia de que aquilo pertence a algo ou a alguém. Então, quando Paulo fala a respeito do selo do Espírito Santo, ele está dizendo que no momento em que você aceita a palavra, como eu acabei de ler, e você crê em Cristo, você passa a ser selado com o Espírito. Agora, isso é interessante em que aspecto? Hoje há muitas discussões acerca de quando é que se dá esse momento, ou na conversão, ou no revestimento de poder, quando estamos falando a respeito mais da área pentecostal, que fala a respeito do batismo com o Espírito Santo.
Agora, a questão, eu penso, que não é entender quando isso se dá, mas o porquê isso se dá. Porque quando entendemos que a carta aos Efésios, ela é para nós um mistério de Deus revelado, apontando para quem? Para Cristo, como o nosso irmão Johnny aqui já bem explicou, sendo Cristo o centro de todas as coisas, nós entramos agora no sentido em que temos que entender que Cristo sendo o centro da nossa vida, como é que nos portamos desse momento em diante? E é justamente essa a ação do selo. O selo, ele entra para que você passe a ter não só um salvo-conduto, digamos, em relação à eternidade, à salvação, mas ele passa a desempenhar junto com você um papel de relacionamento. Então, o interessante é que quando você entende que a palavra da verdade, o evangelho da salvação, ela cria essa dinâmica cristã. E nós não podemos situar isso somente como uma experiência cronológica, ou seja, em que momento isso se deu, mas o porquê que isso se deu. Olha que interessante, quando você vai lá, 1 João 4,13, ele diz assim, João escreve, olha, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em quem nos deu do seu Espírito. Ou seja, a partir do momento em que você é selado com o Espírito Santo, e aí nós entendemos, eu particularmente entendo, que isso se dá no momento do novo nascimento, como já foi dito em aulas anteriores aqui, quando se nasce do quê? Da água, quando se nasce do Espírito, e isso quer dizer da palavra, da vontade do próprio Deus, você traz consigo que é o selo, ou seja, o Espírito Santo, ele vem e faz morada em você. Só que o fato dele morar em você não significa que você agora está completamente, como muitos dizem aí, uma vez salvo, sempre salvo. Não, a ideia da morada do Espírito Santo em nós é que venha nos auxiliar no caminho. Agora, você pode me perguntar, que caminho seria esse? Quando você vai lá para o Antigo Testamento, e nós vamos falar aí, por exemplo, de Isaías, um grande profeta messiânico, Isaías capítulo 35, se não me falha a memória, eu acho que verso 8, ele fala a respeito do caminho santo. Lucas vai falar a respeito do apóstolo Paulo, então Saulo, capítulo 9, capítulo 19, todos atestando para o caminho. Agora, a questão é, esse caminho se dá quando? Esse caminho se dá depois que você aceita Cristo, porque o próprio Cristo, ele se intitula a porta, Ou seja, Deus, através do seu grande amor, nos aponta Cristo por meio da graça, nos concede salvação, mas nos põe num caminho, porque ele fala lá em Mateus, olha, eu sou a porta, e existe o quê? Um caminho e a salvação. Então existe entre a porta, que é Cristo, que é a graça, e para o objetivo final, que é a salvação, existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho é onde entra a ação do selo, ou seja, a ação do Espírito. É ele que te ajuda e te conduz. E quando é que entendemos isso? Quando você vai para Romanos, irmãos, se você tiver oportunidade, abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, e o verso 14 e o verso 16, ele vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito, com letra maiúscula, esses são filhos de Deus. Agora, o interessante, e no 16, ele vai dizer que esse Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Agora, o que eu quero dizer com isso? Olha, quando ele fala que os que são guiados pelo Espírito, o verbo aqui, o original é o ave, esse original, ele quer dizer o que exatamente? Não é somente conduzir, guiar, conduzir, mas é conduzir com perfeição, cuidado e chegar ao local determinado com precisão. E quando eu vejo isso, eu me lembro até, particularmente falando, eu me lembro de situações na minha vida. Eu lembro quando eu era pequeno, eu acho que muitos devem
também ter esse tipo de recordação. Na minha casa nós somos em 4, 3 homens e uma mulher, uma menina, e nessa época dos homens eu sou o caçula, então tudo cai no caçula, porque o mais velho vai passando, vai do meio joga. Numa época em que nós crianças gostaríamos de estar lá assistindo um desenho no horário do almoço, a minha mãe me pedia para levar a minha irmã no pré, né? E isso era muito interessante, porque ela pega na mão da sua irmã, leva a sua irmã para a escola. E eu pegava, irmãos, e eu levava. Mesmo contra um pouco a minha vontade, até pela questão de também ser uma criança, mas eu me recordo perfeitamente disso. A minha irmã pode até não recordar pela idade dela, ela era bem pequena, mas ela segurava na minha mão, né? Até porque minha mãe falava, olha, segura na mão da tua irmã. Ela segurava e eu levava ela na escola. Só que assim, depois dos primeiros 50 metros que eu estava todo relutante em cumprir com o meu compromisso, não, eu fazia de maneira correta. Eu levava, segurava na mão dela, não só chegava na porta da escola, entrava com ela, me certificava qual a sala que ela estaria, qual seria a professora dela, a fila em que ela deveria ficar, porque naquela época a gente ficava em fila para entrar na sala de aula, né? E uma vez fazendo isso, eu me retirava, ficava no portão do lado de fora, olhando se ela realmente ia entrar na mesma sala. E de vez em quando eu percebia que ela olhava para trás para se certificar que de fato ela estava lá. E esse texto de Romanos, ele trabalha muito isso na vida da gente. E isso me fez relembrar dessa situação, porque é isso que o Espírito de Deus, que testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, faz com a gente. No momento em que aceitamos a Cristo, no momento que recebemos a palavra da salvação, esse Espírito de Deus, ele te pega pela mão, ele te guia, ele te conduz, até que você adentre a salvação, até que você adquira condições e te leve por esse caminho até o objetivo final, que é a salvação das nossas vidas, que é a eternidade com Deus. Então, quando você entende que o selo do Espírito não está nem tanto relacionado cronologicamente com quando se dá, mas o porquê se dá, as coisas tomam outras perspectivas. Ou seja, a partir do momento que eu aceito a Cristo, a partir do momento que eu me rendo aos pés de Cristo, eu entendo, como o nosso professor Johnny aqui explicou, Cristo é o centro da minha vida, e nós vamos entender o próprio Jesus falando, olha, não pode servir a 2 senhores, você serve a Deus, ou você serve a riquezas, ou você serve a Mamon. Nós não temos condições de servir a 2 senhores. Então, quando eu sirvo a Cristo, e Ele passa a tomar parte do meu coração, fazer morada no meu coração, eu entendo que esse selo do Espírito, esse Espírito de Deus, tem a função de me direcionar, de me tomar pela mão, mas de me guiar de maneira precisa até a salvação. Então, é imprescindível para o cristão hoje o relacionamento com o Espírito Santo. Note, quando você lê 2 Coríntios 13, eu falando assim, 2 Coríntios 13, às vezes muitas pessoas podem até, o que seria? Mas quando você lê, você vai ver, nós estamos falando de algo que nós estamos constantemente ligados com isso, principalmente nos cultos que nós tínhamos presencialmente. Eu estou falando da bênção apostólica. Porque o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, e note, a comunhão com o Espírito Santo. Nós temos às vezes deixado isso passar por despercebido. Entendemos que o grande amor de Deus se fez necessário, e hoje, principalmente falando do Pessah judaico, da Páscoa, nós entendemos que o grande amor de Deus resgata um povo do cativeiro egípcio. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, entendemos que pela sua vida, morte e ressurreição, Ele nos resgatou do pecado, da escravidão do pecado. E note, a consolação ou a comunhão do Espírito Santo, ela é tão necessária quanto o amor de Deus e quanto a graça de Jesus Cristo. Mas às vezes, por não compreendermos o que de fato quer dizer o selo do Espírito,
nós deixamos isso passar desapercebido. E, como o nosso professor Johnny disse, quando eu coloco Cristo no centro da minha vida, isso só toma funcionalidade a partir do momento que eu me deixo ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, isso tem que ser muito, muito entendido, compreendido e aplicado. É interessante, irmãos, e eu gostaria de compartilhar isso. Olha, quando nós transformamos o que deveria ser um relacionamento em uma experiência, e por que eu digo relacionamento em uma experiência? Relacionamento é quando eu entendo o que eu disse aqui, que eu tenho que me relacionar com o selo, com o penhor da minha salvação. Eu tenho que ter um relacionamento, porque esse selo do Espírito, ele é um agente, ele não é um salvo-conduto, ele é a terceira pessoa da Trindade. Quando falamos de Deus, nos posicionamos de uma maneira. Quando nos falamos de Cristo, nos posicionamos da mesma forma. Mas quando falamos do Espírito Santo, às vezes não temos o mesmo posicionamento. Então entenda, quando transformamos o que deveria ser um relacionamento em uma experiência, a gente passa a esperar pela ação do Espírito de forma esporádica. O que eu quero dizer com isso? Quando tem um culto abençoado, o irmão foi revestido de poder. Não confunda o revestimento com o selo. Selo é uma coisa, revestimento de poder é outra. E pessoas que esperam por um culto abençoado, um pregador de renome, para, entre aspas, aí, eu abro um precedente para me relacionar, então, naquele momento, com o Espírito Santo. Isso é um erro. O erro do relacionamento com o Espírito Santo? Não. O erro o quê? Esse relacionamento, ele tem que ser contínuo. Ele não pode ser cronológico. Ele não pode ser num determinado momento, aos domingos, aos cultos de libertação, não. É aquilo que Paulo escreve, olha, eu tenho que orar sem cessar, ou seja, é constantemente. Amém? Outra coisa, quando você fala a respeito dele como penhor da nossa herança, a promessa da nossa salvação, nós vamos entender que o penhor, a palavra penhor, a penhora, é calção, ou seja, foi pago através de Cristo, já foi pago pelo sacrifício, a parcela daquilo que vai me remeter à salvação e à eternidade com Deus. Filipenses 1,6, Paulo fala assim, olha, estou plenamente certo de aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, que Deus te abençoe nessa manhã, apesar do nosso tempo ser curto, nós temos pouco tempo para isso, para estar fazendo uma explanação mais profunda acerca disso, mas que você possa ter compreendido nessa manhã, que tanto o mistério revelado, como diz o pastor Flávio, o irmão Flávio, o professor Flávio, que o mistério revelado, apontando para a igreja, apontando para Cristo, como diz o professor Johnny, trabalhando, ele sendo o centro da minha e da sua vida, e o Espírito Santo como o selo da promessa, sendo aquele agente que junto comigo, dorme comigo, levanta comigo, vive comigo problemas e alegrias, que deve ser comigo para sempre, que nessa jornada do caminho, eu passo pela porta, a porta é Cristo, é a salvação, e eu tenho um caminho e tenho um alvo, que durante esse caminho eu sou assistido por esse Espírito, por esse selo da promessa, e que nós possamos, irmão, esperar por dias melhores, porque com certeza eles virão. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Graças a Deus pela sua maravilhosa palavra. Graças a Deus. Vamos estar adorando ao Senhor Jesus com o hino de número 193 da nossa água cristã. Ele diz: não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Então vamos adorar ao Senhor Jesus com este belíssimo hino. Deus suplica.
Eu glorifico o nome do Senhor por esse momento abençoado que Ele nos concedeu. Quero agradecer aqui os nossos professores, Rogério, Johnny, Flávio, nosso irmão Flávio, a nossa irmã Raquel, que tão gentilmente fez essa transmissão. Eu quero convidar você, no próximo domingo, você já ficar antenado. Vamos falar sobre eleição e predestinação. Nós vamos esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Vamos explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E ainda vamos constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Amém, queridos? Eu quero também te pedir, nós estamos no empenho aí de chegar a uma marca de 1000 inscritos na nossa página do YouTube. Por favor, compartilha, por favor, divulga, fala para a sua família, para o seu filho, para os seus parentes. Fazendo isso, a nossa transmissão vai ser ao vivo nessa página. Amém, amados? Nós vamos fazer uma oração agora pela tua vida e eu quero que você fique com o versículo bíblico nessa tarde de domingo. Em Salmos 46 fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Medita nesse versículo nessa tarde de domingo. Amém, queridos? Feche os teus olhos se você puder. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te, Senhor, agradecemos no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, por esse momento aqui riquíssimo, Senhor, onde nós ouvimos o Senhor falar em cada coração, Pai, onde a tua palavra foi explicada, foi explanada, Pai, aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Eu te peço que nessa tarde de domingo, que o Senhor fale em cada vida, em cada coração, Pai. Nós sabemos que o Senhor está presente. Aleluia. Nós sabemos que o Senhor é um Deus presente. No tempo da angústia. O Senhor não mudou. Eu te peço e já te agradeço por esse momento, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.